Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à segunda parte da nossa ordem de trabalhos, a segunda audição do nosso dia de hoje. Temos entre nós representantes da Rádio Comercial, da RFM e da produtora Música no Coração. Recordo que estamos a fazer a apreciação na especialidade do projeto de lei número 664, que é uma iniciativa do Bloco de Esquerda, que estabelece a cota mínima obrigatória de 30% de música portuguesa na programação musical dos serviços de programas de radiodifusão sonora, do projeto de lei número 717 do Partido Comunista Português, que fixa em 35% a cota de difusão de música portuguesa na rádio, e trata-se da terceira alteração à Lei 54 de 2010, e do projeto de lei número 725 do PAN, que altera de 25% para 30% a cota mínima obrigatória de música portuguesa na programação musical dos serviços de programas radiofónicos. Eu quero agradecer ao Dr. Salvador Ribeiro e à Dra. Denise Mendes da Costa, em representação da Rádio Comercial, ao Dr. José Luís Ramos Pinheiro e ao Dr. António Mendes, em representação da RFM, e também ao Dr. Luís Montes, em representação da produtora Música no Coração, a presença entre nós nesta audição para nos ajudar a construir estas iniciativas, ou esta lei. Nós, nestas audições, estamos a trabalhar com a seguinte grelha de tempos. Cada entidade vai ter direito a 5 minutos para uma apresentação inicial. Depois, cada grupo parlamentar terá 3 minutos para fazer as declarações ou colocar as questões que entender. E, no final, a soma desses 3 minutos de cada grupo parlamentar será distribuído, neste caso, pelas 3 entidades que aqui temos hoje connosco nesta audição. Assim sendo, se estiverem de acordo, começava pela minha direita e dava a palavra ao Dr. José Luís Ramos Pinheiro e também ao Dr. António Mendes, da RFM, para uma declaração inicial de 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, muito obrigado por esta possibilidade de aqui estarmos e de de falarmos um pouco sobre a rádio. Por isso é que, às vezes, a capacidade de síntese é capaz de não ser, porque são oportunidades únicas, raras, e isso é muito importante. E, de resto, independentemente deste processo legislativo, estão todos convidados para ir ao Grupo Renascença Multimédia, à RFM, à Renascença, à Mega Hits, e para conhecerem a forma como nós trabalhamos, as nossas dificuldades, as nossas formas de trabalho, as nossas preocupações, que eu acho que é uma coisa também salutar, que haja também este intercâmbio. Pronto. Em segundo lugar, eu queria dizer que há uma relação que é histórica e que é construtiva e é de manifesta confiança entre a RFM, mas também todas as rádios do Grupo Renascença Multimédia, a Renascença e a Mega Hits, com a música portuguesa, com os intérpretes, com os compositores, com os seus representantes. E mesmo quando temos divergências, é bem mais forte o que nos une do que aquilo que nos separa. Em terceiro lugar, queria dizer-vos que, do nosso ponto de vista, o ecossistema digital, tal como ele hoje em dia existe, não é em Portugal, é no mundo, não é nos média, é em todas as áreas da nossa atividade, da nossa vida, torna o princípio das cotas uma medida anacrónica e fora do tempo. Como se tudo fosse digital à nossa volta, tudo na nossa vida, não só nos média, como digo, mas em todos os aspectos da nossa vida, e a rádio devesse permanecer ancorada ao tempo analógico. Quando temos tantas grandes plataformas de música que operam no mercado e que tornam o consumo de música completamente diferente do que há 20, há 30 ou há 40 anos. A imposição de cotas de música, este era um quarto aspecto, a imposição de cotas de música portuguesa favorecem claramente estas grandes plataformas em detrimento da rádio. Porque sempre que o público não se contentar com a oferta musical que encontra na rádio, encontra certamente disponível através das suas milhões e milhões de playlists individuais que conseguem fazer através destas grandes plataformas. Portanto, as regras do jogo mudaram por completo. A ideia é de que as rádios não têm nenhum preconceito contra a música portuguesa. Só que as rádios conhecem bem o gosto dos seus públicos e esse gosto varia. Não é cristalizável por ninguém, nem por determinação legal, nem por determinação das rádios, nem por determinação de ninguém. É o público que determina, de facto, aquilo que em cada momento e em cada fase da vida, do dia, da hora, das suas circunstâncias próprias, das suas vidas, pretendem e desejam ouvir. E as principais rádios portuguesas estudam muito bem, e há muitos anos, os gostos do público.
toda a música, precisamente porque não haveria seguramente nenhum, nem administrador de rádio, nem nenhum diretor de programas que se percebesse que as rádios com 30, 40, 50, 60, 100% de música portuguesa tivessem o maior sucesso, quisesse autolimitar esse sucesso e, portanto, tivesse algum preconceito de transformar as suas rádios com 30, 40, 50 ou 100% de música portuguesa. Outra ideia, do meu ponto de vista falaciosa, que tem percorrido, é que a rádio fatura cada vez mais. E nós vimos um vídeo recente, que provavelmente os seus deputados também terão visto, que até dizia que a rádio faturava cerca de 170 milhões de euros anuais. Não são fake news, são notícias profundamente falsas. Profundamente falsas. A rádio nunca atingiu esses valores. O valor mais alto que a rádio atingiu de faturação foi de 45 milhões de euros e foi em 2004, há 19 anos. E em 2022 faturou, não chegou aos 31 milhões de euros. E estamos a falar de aquilo que são valores sindicados por entidades altamente credibilizadas e que são as únicas que podem fornecer dados sobre o mercado, e eu pedi mesmo aos senhores deputados que nunca se contentassem com contas que vos dão, que se limitam a multiplicar a ocupação de espaço versus o tempo a ocupação de espaço de publicidade versus o preço de tabela, porque vão chegar a conclusões erradas na rádio, na televisão e na imprensa. Não erradas, é profundamente erradas. Portanto, o que a rádio vale é isto, vale menos em 2022, não temos números ainda de 2023, obviamente, pelo menos globais, mas vale menos em 2022 do que valia o mercado da rádio em 2019, antes da pandemia. Finalmente, dizer-vos que a rádio é cada vez mais um meio essencial para credibilizar histórias e narrativas do mundo, das notícias, da cultura, também da língua portuguesa, mas já não é nem o meio principal, nem um meio por excelência para ouvir música. E é por isso que nós, mais do que medidas quantitativas, precisávamos de abordagens qualitativas relativamente à música e à cultura portuguesa. E é por isso que nós fazemos um conjunto de iniciativas, fizemos inclusivamente para a União dos Artistas Audiovisual, para a União Audiovisual, que durante a pandemia, porque sabemos que viviam momentos particularmente difíceis, e fizemos uma emissão non-stop, por exemplo, da Renascença, para angariar benefícios para os técnicos, para aqueles que não recebem nunca nada quando não há nenhum espetáculo, e é por isso que temos outras iniciativas, como é o caso da RFM neste momento, mas também a Megaíts tem tido outras diferentes iniciativas. E eu passava aqui a palavra a António Mendes. Então tem a palavra, muito obrigado, tem a palavra o diretor da RFM, António Mendes. Muito bom dia, vou tentar ser muito bom dia, muito gosto, senhores deputados, é um prazer estar aqui, sobretudo para falar desta questão, que é uma questão tão interessante e tão profunda. E eu complementaria aqui as palavras do meu administrador, Dr. José Luís Ramos Pinheiro, dizendo o seguinte, reforçando esta ideia de que me parece que circula que, de alguma forma, quando se fala de cotas de música, quando se fala de música na rádio, parece que a rádio tem um preconceito quanto à música portuguesa. Já foi dito aqui que esse preconceito não é verdade. Eu gostava de ilustrar como é que esse preconceito não é verdade. Nós, RFM, e de resto eu convido todos os senhores deputados amanhã a irem amanhã ou depois, ou na sexta-feira de manhã, a passarem pela Praça do Campo Pequeno. Porque nós, RFM, vamos fazer uma grande emissão dedicada a discutir as acessibilidades das pessoas com deficiência e surdas aos eventos de caráter cultural. E para além de termos convidado ao longo do dia, portanto, a emissão vai começar às 6 da manhã e vai terminar nas 10 da manhã de sexta-feira. Perdão. E feliz coincidência, não é? Nós estamos aqui na véspera desse evento, em que, para além de inúmeros agentes promotores de eventos culturais que vamos convidar para a nossa emissão, temos músicos portugueses que vão atuar ao longo das horas praticamente todas de emissão. Entre as 7 da manhã e as 10 da noite da manhã, vamos ter uma vez por hora bandas portuguesas, artistas portugueses a atuar. E isto para sublinhar esta ideia de que não existe na rádio um preconceito relativamente à música portuguesa. Mas para sublinhar também uma outra ideia que me parece subejamente importante, que é a ideia de que a promoção da música portuguesa, a defesa da música portuguesa,
vai muito para além daquilo que é as passagens de música portuguesa na rádio. E vai porquê? Porque quando nós estamos a fazer iniciativas como estas, em que nós convidamos músicos para atuar na rádio, ou quando nós estamos ligados, no caso da RFM, mas tenho a certeza que todas as outras rádios aqui presentes e não só, também têm a mesma filosofia. Quando nós estamos, por exemplo, no caso da RFM, desde a primeira hora, com um festival de música, que é o Sol da Caparica, que desde a hora zero, em que nos foi apresentado, sempre com a ideia de que era um festival ou em língua portuguesa, ou com músicos oriundos dos países de expressão portuguesa, estamos com esse festival desde a hora zero, e com outros, mas, por exemplo, com este, estou-me a lembrar, por exemplo, das Festas do Mar em Cascais, que não sendo exclusivamente de música portuguesa, é maioritariamente com músicos portugueses. Nós fazemos uma coisa a qual não somos minimamente obrigados, que é a transmissão desses concertos. Nós transmitimos na rádio os concertos dos músicos portugueses. E isto para sublinhar duas ideias. Uma primeira, não temos nenhum preconceito contra a música portuguesa. Uma segunda, a de que nós fazemos outras coisas que são muito importantes na promoção da música portuguesa e dos músicos portugueses. Poderia dizer, de resto, que temos proximidade com uma série de músicos portugueses, somos amigos, falamos, apresentam-nos músicas antes de lançarem, por aí fora. Queria dizer aqui uma outra coisa, sublinhando aquilo que o meu administrador disse anteriormente, que são números, e são números de consumo, ao contrário daquilo que aconteceu há 30 anos, quando nos anos 90 se implementou as cotas de música na rádio em França, em que a escuta de rádio era o único meio que as pessoas tinham para descobrir música nova. Hoje em dia nós sabemos que o panorama audiovisual é radicalmente diferente. Sabemos, por exemplo, e eu tenho a certeza que todos aqui sabemos, que 85% dos portugueses estão ligados à internet. São mais de 8 milhões de pessoas portuguesas ligadas à internet. São mais de 8 milhões de pessoas portuguesas que estão nas redes sociais. São mais de 8 milhões de pessoas que misturam os espaços físicos e virtuais. O tempo médio de utilização das redes sociais em Portugal é de 2 horas e 25 minutos. O tempo médio de escuta de rádio em Portugal é de 1 hora e 23 minutos, inferior. O tempo médio de escuta de música em plataformas de streaming é de 1 hora e 19 minutos, quase tanto quanto o tempo de rádio. 54% dos portugueses veem música no YouTube. E já 24% dos portugueses escutam podcasts. Portanto, com estes números, olhar para a questão da música portuguesa e da promoção da música portuguesa, que eu tenho a certeza que é um tema que a todos nos une, pondo o foco nas cotas de música na rádio, é trazer para um contexto, um panorama que é de audiências líquidas, que se misturam e que fazem várias coisas ao mesmo tempo, uma filosofia que foi discutida há 30 anos, quando o panorama era completamente diferente. É isto. Muito obrigado. Nós mantínhamos esta linha de raciocínio e passávamos então a palavra ao Dr. Salvador Ribeiro, administrador da Rádio Comercial, também para, em cerca de 5 minutos, fazer um depoimento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para agradecer ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados, em nome da Bauer Mídia Portugal e da Rádio Comercial, a oportunidade de participar neste debate, tentando dar o nosso contributo. O contributo daqueles que todos os dias fazem o melhor que sabem e o melhor que podem para levar aos portugueses conteúdos de referência. Conteúdos que sejam suficientemente fortes para agregar audiências, atrativos para captar investimento dos nossos clientes e que criem valor aos nossos trabalhadores, aos nossos acionistas e ao nosso país. Tudo isto num ambiente cada vez mais concorrencial e global, onde o consumidor tem a possibilidade cada vez maior de escolher o que quer, quando quer e como quer consumir. Hoje é inegável que a produção de música portuguesa sobretudo para o chamado mainstream, nomeadamente nas áreas do pop e do pop rock, existe em quantidade e em qualidade. O cumprimento da cota da música portuguesa na rádio comercial não tem sido hoje um problema. Trata-se de uma estação que toca música dos últimos 20 anos, de 2000 em diante, e que trabalha clusters musicais para um público adulto. Antes de mais, é fundamental perceber como e porquê chegámos a este patamar em que podemos afirmar que a música portuguesa tem produção de qualidade na área do pop e do pop rock e, na nossa opinião, deve-se a 3 fatores. Em primeiro lugar, o papel que os talent shows televisivos tiveram na visibilidade e no lançamento de novos artistas e novas carreiras. Lembro que foram o primeiro palco para a Bárbara Bandeira, para a Bárbara Tinoco, Carolina Deslandes, Diogo Pissarra, Fernando Daniel, Salvador Sobral, entre muitos outros.
Os talent shows foram e continuam a ser uma grande fonte de revelação de talento para o nosso país. Em segundo lugar, a explosão dos eventos ao vivo, dos concertos, dos festivais e de outros espetáculos de variada ordem. Estes transformaram-se na primeira e mais relevante montra de artistas e até do seu principal meio de financiamento. Os eventos são hoje e continuarão a ser no futuro um dos principais fontes de financiamento dos artistas portugueses. Em terceiro lugar, o airplay e a presença em entrevistas constantes que os artistas têm em rádio. A rádio sempre foi e continuará a ser o principal meio de divulgação da música portuguesa. É preciso dizer que nas nossas estações de rádio estudamos muito bem a música que passamos. Estudamos a fundo e com grande regularidade. E dos estudos que fazemos, dos quais tentamos perceber o nível de aceitação e da gradabilidade de cada música para um determinado público-alvo, há sempre um nível mínimo de aceitação abaixo do qual não tocamos. Não obstante este facto, fazemos apostas e, sobretudo na música portuguesa, a rádio comercial tem feito muitas apostas. Umas confirmam-se posteriormente, ganhando relevância em antena, outras não, e seguimos caminho. Seguimos um princípio lógico e racional. Passamos a música que os nossos ouvintes gostam e não aquela que nós gostaríamos que eles gostassem. Em média, gostava de dar nota disto, a música portuguesa preenche um total de 20% no total do número de canções que em cada momento a rádio comercial toca. E esses 20% são responsáveis por 30% do airplay, ou seja, das canções exibidas durante os últimos anos. Constata-se assim que o nível de repetição é mais elevado na música portuguesa do que na generalidade da grelha. Isto não tem a ver com a falta de qualidade, mas com o facto de cada vez menos, ou cada vez que inserimos uma canção, por muito boa que seja, há sempre uma ou outra que deixamos de exibir. Cada escolha que fazemos significa obrigatoriamente a rejeição de uma outra. É aqui que chegamos, na nossa opinião, à questão verdadeiramente importante e onde alguns dos projetos de lei em análise se tornam, na nossa opinião, perigosos. Sabemos que a imposição das cotas de música portuguesa num mercado onde competimos com plataformas de streaming que não obedecem às mesmas regras é uma facada na liberdade de programação, que é um valor fundamental para podermos ir ao encontro das audiências que procuramos. Como alguém disse no passado, e também se aplica neste caso, não há serviço público sem público. Até se podem impor cotas de 60%, que de nada nos valerá se o público não as ouvir ou fugir para as plataformas digitais internacionais. O que iria acontecer, sem muita margem de dúvida, é que ou a repetição de músicas aumentava de forma muito forte, ou passaríamos a tocar músicas com um nível de aceitação para os nossos públicos muito abaixo dos atuais. O que nos dois casos enfraquecia em muito a qualidade do produto que nós oferecemos diariamente, provocando uma aceleração da fuga dos ouvintes para as plataformas alternativas. Este movimento é já uma realidade muito acentuada nas camadas mais jovens do auditório, que nem considera não ter a possibilidade de escolher o que quer ouvir. A criação de conteúdos, para além da música, tem sido a pedra basilar para a retenção destas gerações que têm acesso à música em todo o lado e de forma absolutamente gratuita, cuja volatilidade nos gostos não tem precedentes. Estes mudam no espaço inferior a 6 meses e até comprometem os mais puros clusters musicais, ou géneros musicais, no sentido de funcionar mais com estilos de fusão do que outra coisa qualquer. Ou seja, não funcionam com géneros estanques. Por exemplo, a nossa Cidade FM só conta com 5% dos temas de hip-hop existentes, o que são para nós os mais abrangentes, e até com influências de outros clusters. Por tudo isso, apelamos ao Parlamento que deixe a lei da rádio tal como está, porque está muito bem no serviço que tem prestado à música portuguesa e vice-versa. Além disso, e para terminar, a lei já permite ao Governo a possibilidade de, anualmente e por portaria, avaliar o contexto, avaliar a evolução das diferentes variáveis e estipular a cota de música portuguesa para um determinado período. É desde o início essa a intenção desta lei. Flexibilidade e agilidade. Nos dias de hoje, e neste mercado competitivo em que atuamos, as variáveis mudam muito rapidamente e qualquer perca de agilidade equivale à perca de liberdade de atuação, o que pode ter consequências desastrosas. E não tenhamos dúvidas que, neste caso, perdemos todos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Eu iria só aproveitar também, como quer o administrador da RFM, quer o administrador da Rádio Comercial, leram uma declaração escrita, se depois no final ou posteriormente puderem enviar para se puder enviar para a Comissão, o que puder enviar.
Depois será distribuída pelos grupos parlamentares, porque ajuda os seus deputados a refletir. Bem, então vamos terminar esta primeira ronda. Passo a palavra ao Dr. Luís Montejo, administrador da produtora Música no Coração. Muito obrigado pelo convite para dar a minha opinião sobre o tema. Eu não escrevi nada, eu sou da rádio, não sou da imprensa, e sou um apaixonado de rádio toda a minha vida, desde os meus 18 anos que trabalho na rádio. Já tenho 59, portanto já são uns aninhos disto, e sou mesmo apaixonado pela rádio e fico preocupado com a migração dos meus estimados ouvintes para as plataformas. E eu que investi em estações de rádio, quando os meus filhos entram no carro, pedem, pai, põe aí o Spotify. Fico logo danado. Então, mas as rádios, não tenho que levar com conversas da treta, nem com publicidade, ponho o que eu quero ouvir. E, portanto, isto é um tema, para além de o investimento publicitário em Portugal não é só para a sair da rádio, está da imprensa, está de tudo, está aí para o digital, não é? Portanto, tudo o que fizermos para complicar a vida aos nossos ouvintes, eu acho que não é grande ideia. Eu preocupo-me mais do que a música portuguesa nova. Porque para estarmos a ouvir 300 vezes o Rui Veloso e o Abrunhosa já não é preciso lei nenhuma. Nós temos que divulgar música nova. E alguns, eu tenho uma rádio, a SBSR, que é uma rádio alternativa, passa muitos artistas novos que nem sequer estão inscritos na SPA e depois não recebem nenhum direitos porque nem sequer... são bandinhas novas, não é? E eu, como acho que tenho que semear para colher, não é? Eu nos meus festivais, tenho palcos secundários que o Ivandro este ano está no palco principal, ano passado esteve no palco secundário. Nós temos que fazê-los crescer. E acho que, se queremos ajudar a música portuguesa, e eu estou na linha da frente para ajudar naquilo que for preciso, porque acho que temos boa música, até música lusófona. Até o ano passado era o hip-hop, o estilo musical do mundo, este ano é a música latina. Nós temos as nossas rádios portuguesas encharcadas de música espanhola em espanhol, desde a Rosalía ao Bad Bunny, por aí fora, e acho que nós temos tanto talento e que também podíamos e merecíamos esta exportação da nossa música. Eu vou a festivais no mundo inteiro e as sociedades de autores desses países ajudam os artistas, ou com viagens, ou para podermos ouvir. Eu vou a um festival há 20 e tal anos ao Texas e nunca vi lá um fadinho. Quando ouço para lá artistas da Itália, da Suécia, de todo lado, que é tudo pago pelas sociedades de autores para ajudar a exportação da música. Durante anos, a gravação da música era em França. A Cesária Évora, o Bonga, gravavam em Paris e depois apareciam nas coletâneas da música francesa. Isto era uma coisa, como é que é possível? Uma coisa que é de Cabo Verde e aparece como francês. Nós temos aqui bons estúdios, devíamos captar e divulgar em Angola, no Brasil, em Moçambique, em Cabo Verde, a música portuguesa. Só houve rádios e não houve quase música dos portugueses. Portanto, queremos ajudar, temos que ir por aí é que ajudamos à séria. E depois temos aqui uma máquina poderosa, que é a televisão, que foi falado aqui, com os reality shows, lá os programas, os talent shows, ajudaram imenso a aparecer uma data de talentos. Mas, já que querem fazer cotas, eu também propunha aqui, desafiava-vos a fazer cotas para os telejornais das televisões portuguesas. 10% de cultura, nem falo só de música, falo de teatro, de cinema, é incrível. Eu há pouco tempo vou ter um espetáculo para a semana com o Zambujo, o Camané e o Ricardo Ribeiro e uma orquestra a cantarem clássicos da música portuguesa, da música brasileira. Foi uma encomenda para Coimbra dos 200 anos do Brasil. E cada um deles tem uma vida complicada, cada um está nos seus espetáculos, e para os reunir, para gravarmos uma peçazinha de 5 minutos para meter no telejornal da RTP. Fomos para a Avenida da Liberdade fazer planos, entrevistas, teve lá o cameraman, o RTP. Uma peça bonita com estes 3 monstros da música portuguesa. Não foi para o ar porque lá o editor diz que não há espaço. E andou-se a gastar tempo, pessoas, e não foi. Portanto, os telejornais têm 1 hora ou têm mais. Darem 5 ou 6 minutos, ser obrigatório, passar pela cultura, porque isso ajuda muito. Outra, que estou disponível, até falando aqui com os grandes, de termos descontos de 80% para os discos de música portuguesa na rádio.
fazemos campanhas dos espetáculos dos artistas. Isto é que é concreto para ajudar. Eu sei que isto foi uma medida, quando foi da pandemia, e bem, o Governo preocupou-se com ajudar os artistas que não podiam tocar, não é? E foi uma maneira de irem receber mais alguma coisa da sociedade de autores. Mas ninguém se lembrou das rádios, sobretudo as locais, que vivem da publicidade local, em que os oculistas, o comércio local estava fechado e que não podiam fazer publicidade porque não valia a pena, estavam com as portas fechadas. E as rádios locais não tiveram ajuda nenhuma. E agora, já passou a pandemia. Eu acho que, e os dias felizmente já estão a tocar, e a tocar muito, até para mim que eu gostava de ter algum... Eu outro dia falava com o Ivandro, já vem 92 espetáculos. Isto quando for chegares ao Sudoeste, já toda a gente farta de te ouvir. Tocam por todo lado. E, felizmente que tocam. Não é? E, portanto, é tentar, com medidas de apoio à música portuguesa, passa a publicidade dos discos, à música nova. Se calhar, esses 25%, havia 5% tinha que ser novo. Artistas novos, não é? Artistas com o Rui Veloso de sempre. Para cumprir cotas, está sempre a levar com as mesmas canções, não é? E, portanto, há muita música nova, os miúdos há aí muito talento que não têm oportunidade. Eu estou à vontade, eu tenho uma rádio 100% de música portuguesa, que é a Rádio Amália. Portanto, isso a mim não me afeta nada. A Rádio Festival no Porto tem 80% de média de música portuguesa, popular. Pá. Aquilo é Marco Paulo cima a baixo e está a andar. Não é? Agora, tenho outras rádios, a SBCR, música alternativa, para miúdos novos, para novo talento. Tenho uma rádio de smooth jazz, cantado em português há muito pouco. Como é que eu vou cumprir com isto? Portanto, nós temos de ser pela diversidade e o público escolhe. E termos medidas em conjunto para ajudar a divulgação da música portuguesa, porque a música portuguesa merece e tem público. A quantidade de... Eu faço o Festival de Fado, os estrangeiros ficam maravilhados com aquilo. Portanto, nós devíamos exportar fado. Não é? A Nigéria, não é propriamente uma potência da música, e neste momento a música da Nigéria invadiu os Estados Unidos, com o Wizkid, com o Burna Boy, com o Mata deles. E nós temos a ligação a Cabo Verde, a Angola, ao Brasil, e andamos aqui sem nos juntarmos para puxar pela nossa lusofonia e pela força. Portanto, eu acho que... eu sou pela liberdade, não é? Portanto, obrigações é uma coisa que me chateia. Há rádios que eu passo muito, não é? Para 100% de música portuguesa. Agora, há umas que são específicas para aquele target, gosta de coisas novas, quer novidades. Há malta que quer o sucesso, o Phil Collins, aqui tem ali a RFM, que ele toca todo dia. Agora, para coisas novas, tem coisas mais pequenas, não é? São rádios mais pequenas para divulgar coisas... Mais importante do que percentagem de música portuguesa é a percentagem de música nova portuguesa. Para estar sempre a passar os mesmos é repetir mais vezes. Em vez de passar 5, passa 7. E cumpre-se a cota no horário e acabou. Portanto, eu chamava a atenção para isso. Depois há outra coisa, que é, só agora para terminar, que é a indústria aqui e o mercado da música, são as editoras e são as majors. Estamos a falar da Warner, da Sony Music, da Universal. São gigantes mundiais. Que não investem um tostão, pelo menos nas meninas nunca investem um tostão para promover os seus discos. E querem, através da lei, que nos obriguem a passar a música deles para eles empocharem. E nós estamos ali a divulgar diariamente. Eu acho que devia haver uma tabela para discos de música portuguesa, um preço mais em conta. Não é? E mesmo para espetáculos, eu que faço espetáculos, eu pago SPA igual se for um artista português, se for um artista americano. Acho que não é justo. Acho que devia pagar menos os portugueses, até para ajudar a que fizessem mais concertos de música portuguesa do que os Coldplay pagam a mesma tabela do Ivandro ou do ainda mais pequenino. Estás a ver? Portanto, não é justo. Eu acho que deve-se incentivar a que os promotores, as feiras, as romarias, que contratam os portugueses, tenham, em vez de ser 5%, ser 3,5% ou 4%. Ser mais barato para os portugueses, para incentivar quem organiza eventos a contratar portugueses em vez de estrangeiros. Ou mesmo quando contratam estrangeiros, se metermos uma primeira parte portuguesa, é mais barato. Vamos buscar um artista português, que pelo menos pagamos menos um bocadinho e damos visibilidade. Por exemplo, a Bárbara Bandeira tocou na primeira parte dos Coldplay. Para ela foi ótimo. Teve ali uma multidão que não teria se não fosse. Eles não tiveram nenhum incentivo para isso. Portanto, arranjar incentivos para que
a música... Pronto, eu já não falo mais, desculpe. Muito obrigado. Peço só que desligue o microfone. Está feito. Bem, vamos então abrir o debate aos grupos parlamentares. Recordo que cada grupo parlamentar tem 3 minutos para colocar as questões. Nesta comissão, por tradição, começa o principal partido da oposição. Tem a palavra o grupo parlamentar do PSD. A palavra a sua deputada Carla Madureira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes da Rádio Comercial, da RFM e da produtora Música no Coração, agradecendo a vossa presença e os vossos contributos. Penso que já é do vosso conhecimento a posição do grupo parlamentar do PSD relativamente a esta matéria. Para o PSD, este assunto merece uma análise efetiva e ponderada, tendo em consideração os efeitos que possíveis alterações às cotas de música portuguesa na rádio possam vir a proporcionar. Efeitos esses que, não sendo devidamente ponderados e avaliados, poderão provocar consequências não esperadas, afetando o saudável equilíbrio que medidas desta natureza devem prosseguir. Exatamente por isso, a vossa presença aqui hoje é muito importante. Na nossa opinião, a Lei da Rádio, que veio introduzir a fixação de cotas obrigatórias para a divulgação da música portuguesa nas suas diversas vertentes, teve um efeito muito positivo no enriquecimento do panorama musical português. Constata-se, pois, que este modelo foi muito útil e cumpriu os propósitos para que foi concebido. Por um lado, proporcionou uma maior visibilidade da música portuguesa, mas, ao mesmo tempo, e esse efeito é muito importante, verificou-se um notável incremento da produção musical portuguesa, o que, em boa verdade, é a principal razão motivadora para que a música portuguesa seja cada vez mais ouvida. Dito isto, e dado que já ouvimos aqui em audições anteriores os argumentos dos que defendem o aumento da cota mínima de música portuguesa na rádio, é agora o momento de atender aos argumentos daqueles que têm uma visão diferente. Assim, passamos de imediato à formulação de algumas questões. Consideram que o modelo em vigor, devido à sua flexibilidade, encontrou um equilíbrio positivo entre a utilização de música portuguesa e a captação de audiências por parte das rádios? Como é que um aumento das cotas pode quebrar este equilíbrio? Consideram que existe margem para aumentar a cota mínima sem pôr em causa a vossa identidade, originalidade e a vossa estratégia comercial, concretizando? Recentemente passaram por uma experiência em que a cota mínima aumentou 5%. Podem descrever e detalhar os eventuais efeitos negativos que esta medida teve na vossa atividade? Segundo o artigo 44 da Lei da Rádio, 35% da cota adotada nas rádios para a transmissão da música portuguesa tem de ser de música portuguesa lançada há menos de 12 meses, algo considerado essencial para criar novos músicos e novos públicos. A aplicação desta medida causa-vos especiais dificuldades? O artigo 45 da mesma lei estipula que a cota não é aplicável aos serviços de programas temáticos musicais cujo modelo específico de programação se baseie na divulgação de géneros musicais insuficientemente produzidos em Portugal. Acham que este regime especial se deve manter e em que moldes? Para terminar, gostaria de citar aqui uma argumentação profusamente utilizada, naturalmente dita de forma diferente, mas que, em grosso modo, afirmam o seguinte: cada vez que atravessamos a fronteira para ir a Badajoz, a única música que se ouve nas rádios é espanhola, quando se vai à França só se ouve música francesa e assim por diante. Gostariam de comentar? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Madureira. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Miranda. Muito obrigada, Sr. Presidente, novamente em perda, depois da voz radiofónica da minha colega. Quero agradecer, obviamente, os vossos contributos, os vossos documentos que já nos tinham feito chegar e, de alguma forma, as questões que eu vos vou colocar prendem-se um pouco também com aquilo que já nos foi enviado, suscita comentários e algumas observações, e no fundo é sobre isso que eu vos vou fazer perguntas. Dito isto, a conversa aqui já teria sido suficientemente interessante para que continuássemos a fazer uma tarde apenas para fazer o debate alargado, não só sobre as cotas, mas também sobre o mercado musical e as necessidades, enfim, e sobre também a questão da economia da atenção, que é sobre isso, no fundo, que vocês estiveram a falar um bocadinho, não é? Eu quero apenas, no fundo, sublinhar desde já que
a quando da discussão da cota a 25%, no fundo, as lógicas que existiram na altura foram duas. A que a defesa da cultura portuguesa é um dever constitucional, portanto, a promoção da música portuguesa nas rádios faz parte desse bem fundador, e depois em que o sistema democrático em que vivemos, na verdade, requer atitudes regulatórias, e sendo o espectro radiofónico um bem público e finito, obriga também algumas responsabilidades acrescidas, e nesse sentido as cotas de música seriam também uma medida regulatória de promoção da cultura e da língua portuguesa e dos valores aplicados a um bem público. Mas nós, obviamente, queremos garantir que essas responsabilidades são equilibradas e proporcionais, e é para garantir que esse debate, no fundo, se faz de forma aprofundada e com dados atualizados, que o Partido Socialista requereu que estes debates descessem para um debate fundamentado na especialidade. Porque, na verdade, eu percebi a importância da rádio. Vocês todos asseguram, e é verdade, que a rádio já não tem essa cota-parte de responsabilidade tão grande, mas tem um poder curador, tem um poder legitimador, que depois, no fundo, nesta teoria dos vasos comunicantes, e isso comprova todo o trabalho que tem com os artistas, no resto do trabalho, na verdade, continuam a fazer essa legitimação e, portanto, é extremamente importante a presença dos artistas portugueses, porque nessa lógica isso possibilita mais visibilidade, possibilita depois, então, mais concertos. Portanto, eu acho que esse papel não podemos negligenciar. E a cota claramente aumentou a visibilidade para fazer mercado e para crescer o mercado de música portuguesa. É preciso ainda muita outra, digamos assim, dinâmicas para que exista essa estruturação, mas, na verdade, há bocadinho o Dr. Luís Montes dizia que costuma ir ao festival do South by Southwest, não é já agora, o do Texas, mas, na verdade, para ir um artista português lá, são precisos que existam 30 artistas que, se calhar, nunca lá vão chegar, porque o mercado é isso, o mercado, tal como nos Estados Unidos, tal como noutro sítio, na verdade, precisa de uma profusão imensa de artistas e de criadores para que existam 3, 4, 5 que, de facto, conseguem chegar ao estrelato, ou, enfim, fazer aquilo que todos eles pretendem, que é conhecer-se, dar a conhecer a sua música. E o que dizem em relação à questão da cota e à questão da possibilidade de uma cota a 30%, e isso está nos documentos, é que, de alguma forma, isso enfraquece as rádios, porque isso foi referido há pouco, que as pessoas não gostam da música que passa, portanto, desligam, vão fazer as suas escolhas noutro sítio, e, no fundo, para as plataformas. E eu estava a ler anteontem uma entrevista a Elle Smith, que é um playlister da BBC, que dizia que antes as listas eram feitas pelas grandes editoras de discos, tinham muito poder, portanto, obviamente, há muitos interesses nestas questões, tinham contacto direto com os diretores das rádios e avançavam com os artistas. Mas agora as fontes são muito mais diversas, agora recolhem músicas no TikTok, no Spotify, têm um maior campo de recrutamento. Eu calculo, basicamente, que a lógica se possa aplicar aos grupos. Mas se nós formos verificar, por exemplo, uma lista de 50 músicas da Spotify, das 50 músicas mais tocadas em Portugal, mais streamadas em Portugal, nós encontramos artistas portugueses que, na verdade, muitas vezes nós não ouvimos na rádio, nas rádios portuguesas. O mesmo não se pode dizer em relação aos artistas estrangeiros. Na verdade, as listas de Spotify, grande parte dos artistas estrangeiros aparecem nas rádios. Isso nem sempre é real em relação aos artistas portugueses. Eu gostava de vos ouvir um bocadinho sobre este possível desfazamento entre, no fundo, o gosto do público nos streamings, que é o gosto do público que poderá fugir das rádios para ir para o streaming, e depois como é que essa conjugação se faz nas rádios. Depois também dizem que, se forem obrigados a aumentar as cotas de música portuguesa, isso vai obrigar a garantir múltiplas repetições, o que causará cansaço. Eu penso que isto é no documento da Power. Mas, na verdade, isso já acontece com músicas estrangeiras. Muitas vezes as pessoas dizem, eu entrei no carro, ouvi esta música, voltei do trabalho, cheguei ao carro e a música está a dar exatamente a mesma, não é? Portanto, na verdade, isso acontece com música estrangeira. E eu tenho aqui um dado, que é no caso específico da rádio Cidade FM, que está excepcionada, já iremos falar sobre isso. Dizem que é que mais sofre com a concorrência das plataformas, mas essa é uma rádio que tem um número exaustivo de repetições, chega aos 200 por mês, número que é assumido sem reservas pela rádio, como é dito no documento do estudo das isenções, das exceções, que foi feito em 2018. Portanto, eu pergunto-vos porque é que esse é um problema em relação à música portuguesa, quando, na verdade, isso já existe em relação à música estrangeira. Relativamente ao regime de exceções, ele foi objeto de consulta pública na ERC, e, portanto, era esse documento que estávamos a falar há pouco, e falou-se muito na questão de retirar dessa lista de isenções, de exceções, o rap e o hip-hop.
Porquê? Porque, supostamente, os dados indicam-nos que existe já uma enorme produção de música rápida, produção portuguesa, nacional, para que ele possa ser retirado desse regime de exceções. Porque, na verdade, aquilo que era marginal há muito tempo, agora é mainstream e nós temos vindo a apropriar-nos disso como uma série de estilos musicais. E os relatórios da ERC dizem-nos que existem 27 programas temáticos musicais que contemplam programação deste género. Alguns destes programas passam nas vossas rádios. Eu pergunto-vos se não consideram pertinente que esse regime seja revisto e atualizado. Também gostava de vos perguntar, eu já estou a terminar, Sr. Presidente, quais as vossas observações sobre a catalogação que é feita aos géneros musicais, porque isso tem vindo a ser um problema levantado não só pelas associações de rádios, mas também pelos próprios artistas. Se consideram que o sistema que a ERC utiliza hoje de catalogação é apropriado. Outra função da ERC diz respeito à fiscalização. As rádios locais deram-nos conta das suas dificuldades tecnológicas em fornecer os dados à ERC. Eu pergunto se isso para vocês não é um problema, se consideram que o sistema está estabilizado. E uma outra questão que vos deixava, prende-se com a afirmação de que uma alteração à cota, seja ela qual for, implica uma reorganização das playlists já elaboradas e que é um fator de destabilização. Nós sabemos que a lei diz-nos que essa alteração pode ocorrer anualmente, não é? Eu perguntava-vos se fazia sentido, por exemplo, fazer uma avaliação dos níveis de consumo de música, portanto, fazer qualquer alteração a esta lei num período mais alargado, imaginemos de 5 em 5 anos, se isso para vocês era mais ponderado. E ficava por aqui, Sr. Presidente, agradecendo todo o cuidado que teve. Muito obrigada. Muito obrigado. Vamos prosseguir, dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Chega agradece a vossa presença nesta comissão e começo por dar os parabéns à RFM, à Rádio Comercial e à Música no Coração pela divulgação da música portuguesa, não só pela emissão através das estações de rádio portuguesas, mas também pela promoção de eventos, que são também uma forma importantíssima de divulgação da música e músicos portugueses. Passo já às questões a colocar. Perante a digitalização, divulgação, globalização, que se queira chamar, da música, e, portanto, a enorme facilidade de escolha a partir dos ouvintes, portanto, escolha perante não só as estações de rádio tradicionais, chamemos assim, mas das próprias plataformas, faz sentido a criação de cotas para a emissão de música portuguesa? Segunda questão. Consideram que a existência de cotas é um contributo para a preservação da língua e património portugueses? E, por fim, se de facto ao entrarmos em países como Espanha e França e realmente só ouvirmos música nas rádios, espanhola ou francesa, qual é a relação, qual é a percentagem dos ouvintes espanhóis, franceses ou de outros países relativa entre a música que ouvem nas estações de rádio e a música que ouvem nas plataformas? É uma relação percentual equilibrada ou é muito mais baixa nas rádios tradicionais do que nas plataformas digitais? Entretanto, Sr. Presidente, eu vou ter que me retirar. Eu peço imensa desculpa. Ouvirei e verei as vossas respostas na RTV. Peço, portanto, desculpa e eu voltarei assim que terminar a outra comissão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora ouvir o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar a todos, referir que uma parte da audição acompanhei à distância e, Sr. Presidente, também dizer desde já que terei que me ausentar às 12 horas, haverá conferência de líderes, há vários trabalhos a decorrer ao mesmo tempo, o que dificulta, Eu serei necessariamente breve, terei, pois, naturalmente, também a oportunidade, da mesma forma, de acompanhar
a continuação desta reunião pelo canal Parlamento, que ficará disponível. Eu gostaria de abordar duas questões. Uma das iniciativas que estamos em discussão, que está em discussão, é uma iniciativa do PCP. Consideramos que a cota para a música portuguesa foi importante no apoio aos nossos artistas, aos autores, aos músicos. Teve um impacto muito positivo. Consideramos também que no nosso país temos música de muita qualidade, muitas potencialidades e um caminho de criatividade e de fazer novas músicas que eu creio que é enorme. Portanto, relativamente a esta questão, creio que este não é um problema. Temos, de facto, músicos, artistas a fazer música, de facto, muito boa. E que devemos criar as condições para poder, naturalmente, apoiar e podermos crescer também a esse nível. Aliás, o que motivou a nossa iniciativa foi esta. Eu gostaria de abordar dois aspectos, pois se tiverem a oportunidade também de abordar, eu naturalmente depois agradeço e irei também ouvir. E os dois aspectos prendem-se com estes, porque nesta discussão surge muitas das vezes a questão das audiências e hoje também teve presente esse aspecto. Mas de dados que também temos, que foram facultados já no quadro deste processo de especialidade à Comissão, identifica-se que o fato de passar mais música portuguesa não se traduziu numa redução das audiências, ou seja, em Portugal, os portugueses também gostam de ouvir música portuguesa. E eu creio que esse é um aspecto importante, até para podermos valorizar, porque muitas das vezes é importante, as rádios têm um papel importante no dar a conhecer também. Então, há realidades muito distintas, é verdade, há novos desafios que se colocam, mas este é um papel, de facto, de grande relevância. A segunda questão que eu gostaria de abordar prende-se com os regimes de exceção. Os que foram criados, e consideramos, e por isso, voltando um bocadinho atrás, esse é um dos aspectos que também nós fazemos proposta na nossa iniciativa. Relativamente à cota, consideramos que ela deve ser fixa e que deve ser 35%, exatamente neste objetivo de apoio à divulgação da língua portuguesa, de apoio aos artistas, aos autores, aos músicos, e propomos também uma alteração relativamente aos regimes de exceção para que não sejam um subterfúgio para que não se cumpra a cota da música portuguesa. Até porque, desde que foram identificados também os géneros musicais que estão em exceção, até ao dia de hoje, houve uma evolução e a realidade de hoje não é aquela na altura em que foram identificados esses regimes musicais, que o exemplo do hip-hop, do rap, que havia menos músicas desses géneros no nosso país. Hoje a realidade é diferente e, portanto, um dos aspectos que nós entendemos é que, efetivamente, estes regimes... Mas, em termos legislativos, manteve-se tudo tal e qual como está. Aliás, já aqui também foi dito, houve o processo para a revisão estas questões também relativamente aos regimes, mas depois também não se concretizou. A questão é que, se há uma exceção, estamos a falar de facto, de uma rádio cujo género musical deve-se dedicar, de facto, maioritariamente a esse género musical e, por vezes, não vemos isso. E, portanto, essa é uma das outras questões que nós colocamos na nossa iniciativa, e que eu vos pedia também, de certa forma, que pudessem abordar relativamente estas questões, porque estes regimes de exceção não podem, como eu referi no início, não podem ser, de facto, um subterfúgio para não cumprir com aquilo que é a cota e com o que está estabelecido na lei. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Voltamos então aos nossos convidados. Dava a palavra ao administrador da RFM, José Luís Ramos Pinheiro, para tentar responder. Nós temos 16 minutos. Portanto, não sei como é que querem, enfim, nós não estamos a fazer estas audições a olhar para o cronómetro, porque entendemos que o mais importante é que todos os grupos parlamentares fiquem esclarecidos, mas vamos tentar fazer com que esses 16 minutos possam chegar a dividir para as três entidades que aqui estão. Portanto, o Dr. José Luís Ramos Pinheiro, administrador da RFM, dava-lhe a palavra para tentar responder às questões deixadas pelos grupos parlamentares e também, claro, para alguma declaração final que queira deixar. Muito obrigado.
Senhores deputados, eu agradeço também as vossas questões. Elas são muitas, acho que nos levariam, de facto, o resto do dia para conversarmos. Telegraficamente vou dar aqui algumas respostas e vou pedir ao diretor da RFM, ao António Mendes, que complemente com algumas indicações. Eu gostava que nós tivéssemos a noção, e é a partir daí que nós nos situamos, que o atual ambiente em que nós vivemos, do ponto de vista mediático e digital, é completamente dinâmico. Aquilo que existe hoje a nível de plataformas é completamente diferente do que existia há 10 anos atrás, há 5 anos atrás e há 1 ano atrás o TikTok não tinha a importância que hoje em dia tem. E, portanto, fixarmos com 5 anos, fixarmos sem capacidade de rever com alguma regularidade uma coisa tão importante para a programação das rádios como a cota de música portuguesa é mais uma medida que nos cristaliza como se o mercado não estivesse toda a nossa vida, não estivesse em profunda transformação. Depois, gostava de vos dizer que, e isto responde também genericamente a algumas das questões que foram levantadas, que a questão da liberdade de programação só se põe em relação às rádios e à música portuguesa. Eu não vejo ninguém impor nenhum constrangimento à liberdade de edição em língua portuguesa, de livros em língua portuguesa, de filmes em língua portuguesa, de outras produções culturais em língua portuguesa, de séries em língua portuguesa. Não vejo nenhuma constrangimento, nem nenhuma vontade de nenhum legislador, de nenhum regulador impor esses constrangimentos e só vejo essas preocupações em relação especificamente à rádio e relativamente à música portuguesa, que já aqui foi dito, mas eu queria sublinhar, a rádio neste momento obedece a um conjunto de regulações e não é só relativamente à questão da música portuguesa, mas especificamente à música portuguesa, há um conjunto de regulações que as grandes plataformas efetivamente não obedecem e não têm. O que significa que quanto mais coletes de forças nós pusermos à atividade da rádio a nível musical, mais desleal é a situação de concorrência com as grandes plataformas, porque elas não têm nenhuma circunstância que, de alguma forma, e é impossível criar nenhuma regulação. Do ponto de vista digital, das rádios que existem no digital, e não apenas no FM, elas têm toda a liberdade que as rádios que existem em FM, que pagam as suas contribuições, que têm enormes despesas e que na altura da pandemia tiveram, e eu falo pelo meu caso e pelo nosso caso, tiveram quebras de faturação na ordem dos 85% a 90% mensais e tiveram que responder aos seus compromissos, aos seus trabalhadores, às famílias pelas quais somos responsáveis, e não falhar com o resto da economia, com os nossos fornecedores, porque nós sabemos que quando uma empresa que tem compromissos significativos falha nas suas responsabilidades, vai causar problemas no quintal do vizinho. E nós queremos evitar que aquilo que, de alguma forma, se está a fazer com a questão das cotas, sobretudo com o engordar da cota, que é, há um problema num sítio, então vamos criar mais problemas no outro, e eu já explico porque é que estamos a criar mais problemas no outro, que é o caso da rádio. Nós quisemos sempre evitar que a nossa situação de dificuldade causasse mais problemas em todo um conjunto de outros fornecedores que estão em relação direta connosco. Ao longo mesmo destes anos difíceis da pandemia, por isso nos preocupámos, por exemplo, em fazer esta maratona musical no Rossio em 2020 para a União do Audiovisual, que visava nem tanto os artistas, mas os técnicos de som, os produtores, que tiveram zero rendimentos nessa altura e quisemos fazer uma iniciativa especial que sensibilizasse a população para conseguir donativos para essas famílias que estavam numa situação especialmente difícil, em que nós também estávamos. Mas isso não nos dispensou de ter esta iniciativa de apoio a pessoas que estão diretamente ligadas aos concertos em música portuguesa. Por outro lado, o comportamento das pessoas nas redes sociais
nas plataformas de streaming é completamente diferente daquilo que usam na rádio. As repetições, muitas vezes, e talvez possamos falar das experiências individuais que cada um tem, as repetições que cada um tem nas suas playlists, porque gosta muito de um determinado tipo de música, é enorme. Eu conheço, pelo menos, muita gente que ouve a mesma música, sempre das mesmas plataformas, das suas playlists favoritas, porque quer a repetição dos artistas de que mais gosta. Ora, este é o comportamento também que nós muitas vezes conseguimos perceber, é que as pessoas, quando têm uma grande paixão sobre uma determinada música ou um género musical, gostam de o ver, gostam de, aliás, de o ouvir na rádio mais vezes do que outros pelos quais não têm interesse absolutamente nenhum. E é por isso que quando eu dizia que gostava muito que os seus deputados se deslocassem às nossas rádios, não o fazia por amabilidade nem figura de retórica, é porque acho que é mesmo útil perceberem, num ambiente fechado, mas perceberem aquilo que fazemos, os dados que temos e as razões que nos levam a atuar de uma determinada maneira que às vezes pode ser incompreensível, e eu admito que seja, para o grande público e também para os senhores deputados. E depois dizer-vos que, para além destas medidas, que estamos aqui a falar especificamente de cotas de música portuguesa, há o ensino da música, há o IVA dos instrumentos musicais, há, de facto, a capacidade de as rádios abrirem os seus espaços, que já hoje existem, não com 80%, não com 90%, mas com 100% de desconto, para apoiar concertos de músicos portugueses, entrevistas a músicos portugueses, as tais narrativas sobre a música portuguesa e sobre os seus conteúdos, e nada disso é valorizado, nada disso é contado para aquilo que é uma atividade profunda e de muitos anos, e que eu devo dizer, em abono da justiça e da verdade, e porque também já estou neste mercado desde 1983, que a rádio portuguesa já passava muita música portuguesa e que, no caso, por exemplo, da RFM, que aqui está, variava antes das cotas entre os 15% e os 20% ou os 25%, dependia da produção musical. E não era preciso cotas. Agora, se existe uma medida como esta das cotas, então que ela seja pelos valores que já existem na atual lei da rádio, estou de acordo com o que dizia há pouco o meu colega Salvador, e que os regimes de exceção sejam entendidos não como uma fuga às nossas responsabilidades, mas como uma capacidade de ir ao encontro de públicos. Não se trata de um subterfúgio para não cumprir cota, trata-se de tentar ir ao encontro de públicos que, de outra maneira, se vão escapar cada vez mais, designadamente os públicos mais novos, como dizia o Luís Montes, para as plataformas de streaming. E a rádio, como tal, vai ficar fechada num tempo em que aí sim teria justificação, ou pelo menos algum enquadramento, porque o ambiente digital era completamente diferente, uma medida como essa das cotas. Muito obrigado. Passo então a palavra ao diretor da RFM, António Mendes. Muito obrigado. Eu gostava de aproveitar para, de alguma forma, contribuir para esclarecer uma ideia que penso que está subjacente a alguns dos discursos que eu ouvi hoje e que já tenho ouvido, e de que é a ideia de que mais música portuguesa trouxe mais audiência à rádio, ou o aumento da cota trouxe mais audiência à rádio. E penso que é uma ideia falaciosa, pelo seguinte, que é apenas colocar em cima da passagem de música na rádio, pôr em cima da passagem de música portuguesa na rádio o aumento, por exemplo, da produção, ignorando coisas como algo que é factual e objetivo, a facilidade de produção de música que existe hoje, que não existia há 15 anos. Hoje é muito mais fácil produzir música, eu próprio produzo música, produzir música em casa, que não era possível há 20 anos. Há 20 anos eu precisava de ir para um estúdio. Hoje, com um computador, eu consigo produzir música com outras pessoas que estão espalhadas em sítios diferentes. E isso faz com que haja, por exemplo, uma produção de hip-hop, como a senhora deputada referiu há pouco, muito maior do que aquela que existia há 20 anos, por exemplo. Uma outra ideia que eu ouvi aqui hoje, e que também era importante, porque factualmente não é verdade,
desmontar. Ouvi aqui, e já ouvi noutros sítios, é que vai-se para a Espanha e só se ouve música espanhola na rádio. Não é verdade. Vamos a factos. A primeira rádio mais ouvida em Espanha é a Cadena SER. Só falam. É uma rádio de conversa. Segunda rádio, a COPE. Só falam. Não tem música. A terceira rádio é uma rádio que se chama Los 40 Principales. E é muito fácil, os senhores deputados estavam a falar, é muito fácil ver a música que a rádio toca. E eu vim aqui ao telemóvel, e sim, tem música espanhola, obviamente, mas eu encontro aqui a Lauryn, que foi a que ganhou o Festival da Canção, o Calvin Harris, a Miley Cyrus, e podia continuar por aqui. Está no site deles a música que eles tocam. E se passarmos para a quarta rádio, que é a Cadena SER, vamos encontrar a mesma coisa. Portanto, essa ideia de que vamos para a Espanha e só se ouve música espanhola é uma ideia falaciosa. Vejam, por favor, para desfazer essa ideia. E porquê é que isso acontece? Porque em Espanha, tal como em Portugal, já foi verdade. Mas porquê é que isso aconteceu? Aconteceu porque em Espanha, tal como em Portugal, com os anos 90 e a desregulamentação do setor da rádio e os novos formatos e o aumento da concorrência e tudo aquilo que todos nós sabemos, este movimento trouxe para a rádio uma coisa que nos Estados Unidos já existia há muito tempo, que é o estudo de mercado, o estudo dos gostos das pessoas, aquilo que as pessoas querem ouvir. E os espanhóis, tal como nós todos que estamos aqui, fazemos isso. Estudamos aquilo que as pessoas querem ouvir. O que me vai permitir responder à questão da senhora deputada, que é, e a repetição da rádio? Eu ouço pessoas dizerem que a rádio só repete a música, eu também me queixo disso. Eu sei disso. Mas vou dizer uma coisa, não é segredo de indústria, é uma coisa que nós fazemos em Portugal já há alguns anos, nestes estudos de música que nós fazemos, infelizmente, com uma desvantagem. Eu há dias explicava numa aula como é que nós funcionamos, e há um aluno que me diz: mas isso relativamente ao YouTube, vocês estão na idade da pedra. E estamos. Ao Spotify. E estamos. E porquê é que nós estamos na idade da pedra? Porque nós perguntamos às pessoas se elas gostam, não gostam, estão cansadas, estão fartas de ouvir, e vamos avaliando estes parâmetros para todas as músicas que nós tocamos. E é esta avaliação destes parâmetros que nos permite controlar sim, nós sabemos que há pessoas que estão fartas, mas nós controlamos o volume de pessoas que estão fartas de ouvir aquelas músicas. E vamos subindo e descendo as músicas, e vamos trocando as músicas, uma coisa que nós chamamos de alterar as rotações das músicas, em concorrência com o Spotify. E sim, olhando para o top 50 do Spotify, eu encontro lá muitas músicas que as rádios não tocam, mas também lá encontro o Ivandro, que já aqui foi falado, e não é, músicos portugueses que lá estão, que nós tocamos, e há alguns que nós não tocamos. E isso acontece porquê? Tem uma razão de ser. Com o aumento da oferta de conteúdos audiovisual e com o aumento da oferta de conteúdos musicais, as plataformas, e aqui nas plataformas enquadro a rádio, as rádios vão se especializando em públicos. E há músicas que se sobrepõem, há músicas que nós tocamos e que a Rádio Comercial também toca. O Ivandro, nós há uns meses não tocávamos, quando o Luís Montes começou a tocar o Ivandro lá nas suas rádios. Nós não tocávamos o Ivandro, agora tocamos o Ivandro, para ter 90 concertos, não é? Ajuda a ter os 90 concertos. E esta diferença entre aquilo que se vê no Spotify e aquilo que se ouve nas rádios é igual à diferença que se ouve entre uma RFM ou comercial e uma Superbox Super Rock. É normal que diferentes rádios toquem diferentes músicas, algumas são as mesmas. É diferente que algumas listas do Spotify toquem músicas ou tenham músicas que as rádios não têm e outras que são, por exemplo, há umas listas que são iguais do Spotify que são iguais à RFM ou à Rádio Comercial. E penso que respondi aqui às questões que tinha aqui para... Enfim, penso que respondi às questões. Há uma questão da catalogação que eu não entendi muito bem o que é que a senhora deputada queria dizer com a catalogação. No fim. Então, dava a palavra agora então ao administrador da Rádio Comercial, Salvador Ribeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Indo por partes, pela ordem das questões, embora algumas delas naturalmente se misturem, em relação às questões da Sra. Deputada Carla Madureira, em relação às virtudes do modelo atual. Eu acho que a maior virtude, não querendo discutir cotas ou não cotas, a maior virtude do modelo atual é que é um modelo ágil.
E se é verdade que essa agilidade é própria dos tempos de hoje e da velocidade a que as coisas andam e pode ser permanentemente avaliada, também é verdade, um ponto referido pela sua deputada Carla Miranda, que a renovação das canções, das músicas em cada uma das playlists das rádios é um processo que nós fazemos com muita frequência e, portanto, não vem mal ao mundo a avaliação anual do momento da música e do momento das cotas. E, portanto, eu acho que essa é a grande virtude deste modelo. Dizer também que os nossos ouvintes, os quais nós estudamos, os seus gostos musicais, não ouvem géneros ou clusters, ouvem músicas. E, portanto, fazer ou legislar com base em clusters, quem gosta de uma canção de hip-hop misturada com, ou de funk brasileiro misturada com questões espanholas, e rotular, dizer que este senhor vai gostar de todo o hip-hop que a gente lhe vai servir, eu acho que é manifestamente errado, é completamente errado. E, portanto, os nossos ouvintes gostam de canções e por isso é que nós estudamos uma a uma. Nós não estudamos clusters, não estudamos géneros. Nós, tendencialmente, podemos dizer que, e nos serviços de programas assim está, tendencialmente toca este género. Mas não há nenhuma estação que eu conheça em Portugal que toque um único género musical. A Amália, peço desculpa. Mas mesmo assim fazem incursões na canção, com algumas... Mas a generalidade das estações não se passa isso. Relativamente à relação de audiência do aumento da audiência com as cotas de música portuguesa, eu queria, antes disso, começar por dizer o seguinte. Quer nós, quer o Grupo Renascença, fomos, durante todo o processo que antecedeu a portaria que estipulou os 30% de cota de música portuguesa, partes ativas e partes interessadas com o Governo da altura, com o Secretário de Estado da altura, em encontrar uma solução que, temporariamente, porque estávamos a falar de crise, independentemente das quebras que o José Luís Ramos Pinheiro aqui referiu e que são muito verdadeiras, de faturação do nosso próprio negócio, de encontrar formas de tentar cativar, de tentar compensar os artistas portugueses pelo lockdown que se deu em termos de eventos. E, portanto, essa portaria dos 30% teve o apoio, enfim, não exatamente na forma de redação final, mas teve o apoio na altura, foi muito conversado entre nós e o Governo e, portanto, para nós também reivindicamos essa medida, ou o apoio a uma medida que tentasse compensar os artistas portugueses dessa quebra de faturação. Mas para dizer, em relação às audiências, que é um tema que eu acho que é muito simplista na abordagem que tem sido feita. Se os seus deputados virem os rankings da audiência dos últimos tempos, percebem que, sobretudo, esse aumento da audiência se dá em duas estações. Dá-se na Rádio Comercial e dá-se na RFM. Nunca duas estações tiveram, e isto tem a ver com a produção musical, a tendência dos gostos musicais, aquilo que as pessoas ouvem, tem a ver com inúmeros fatores, por isso é que eu digo que é simplista a análise de que não se deve só à música. A música, não é a música portuguesa, pegando naquilo que o José Luís Ramos Pinheiro está a dizer, não é a música portuguesa que leva a Rádio Comercial a esgotar 2 Altices Arenas para ouvirem um programa da manhã, cantar paródias, dou o exemplo da Rádio Comercial, como podia dar outros exemplos da RFM. Por isso temos uma concorrência competente e uma concorrência acérrima. Mas não é a música portuguesa que cria estes fenómenos. Estes fenómenos são de hoje, são de há 5 anos atrás. Chama-se Christmas in the Night. Convido os seus deputados, quem não conhece, são sempre muito bem-vindos, para perceber exatamente o impacto que a rádio tem para lá da música e para lá da música portuguesa. Eu acompanho a senhora deputada Carla Miranda no que diz respeito ao papel curador da rádio, e é verdade. Isso não se põe na medida em que nós fazemos abordagens aos artistas portugueses, porque são artistas portugueses, fazemos-lo por uma questão de proximidade ao mercado. O nosso mercado é este
e quer haja uma cota de 100% de música portuguesa, quer haja uma cota de 0% de música portuguesa, os artistas portugueses verão nas rádios portuguesas, sobretudo naquelas que eu aqui represento, uma porta muito aberta, porque tem a ver com a lógica de proximidade. É também uma componente daquilo que se diz da rádio e daquilo que se garante que a rádio tem de proximidade com o seu auditório. Portanto, os artistas, foi exatamente isso que fez com que, numa manhã da Rádio Comercial, numa entrevista ao António Zambujo e ao Miguel Araújo, de repente se vendessem 28 coliseus naqueles eventos naqueles concertos que ficaram conhecidos pelos Ujos. E, portanto, de repente esgotaram-se 28 coliseus com base, ou com origem, nessa manhã. Em relação à repetição da Cidade FM, a Cidade FM realmente é uma estação com um foco musical mais estreito do que as estações que nós costumamos designar para o mainstream, para públicos adultos mais amplas, como é o caso da RFM e como é o caso da Rádio Comercial. Essa playlist mais estreita, mais focada, provoca realmente uma maior repetição. Mas a verdade é que a residência de cada tema nessa playlist também é muito mais curta no tempo. E tem a ver com os comportamentos que nós entendemos, não revelando nada de estratégico ou para o negócio, tem a ver com aquilo que nós verificamos, que é o comportamento dos públicos mais novos. Querem com mais intensidade, querem viver com mais repetição, mas depois largam e não ficam durante muito tempo. Uma música de há 6 meses atrás já não é uma música nova para eles. E, portanto, essa renovação, por isso é que a questão das cotas também é muito relevante, Sra. Deputada, porque tem a ver com aquilo que é verdade hoje, em algumas estações pode não ser verdade daqui a 6 meses. E volto a dizer, o nosso papel é procurar servir os públicos com aquilo que são os seus gostos musicais e não impor gostos musicais que nós achamos que são muito eloquentes e são muito bons para esses mesmos públicos. Por último, uma questão da Sra. Deputada Paula Santos, que tinha a ver com, mas que eu já também respondi, que tinha a ver com os regimes de exceção, se nós achamos que faz sentido manterem-se, eu acho que sim, a nossa opinião é que faz todo o sentido manter-se esses regimes de exceção. Volto a referir que nós não programamos clusters, os nossos ouvintes não procuram géneros musicais, procuram canções. E, portanto, se hoje o Ivandro, o Peruca, têm um sucesso e podem ter airplay nas rádios, amanhã ou daqui a 6 meses isso pode não ser verdade e nós ficamos amarrados a uma realidade que não é a realidade presente. Muito obrigado. Eu quero pedir-vos um favor e pedir desculpa. Como já repararam, vários deputados já entraram e já saíram. Hoje coube a mim também ter uma discussão noutra comissão para apresentar uma iniciativa em nome do Partido Socialista e estou aqui a receber mensagens consecutivas a dizer que já não podem mais esperar por mim. Eu pedi desculpa por me ausentar. A deputada Carla Miranda é a deputada mais antiga nesta comissão, mas não pode participar, não pode dirigir os trabalhos porque interviu neste ponto e, portanto, discricionariamente, não sei se sabemos de cabeça que é o segundo deputado mais antigo nesta comissão, se não discricionariamente, eu peço ao deputado Firmino Marcos para se sentar aqui e conduzir o resto da reunião. Não, falta o Dr. Luís Montejo de intervir. Eu não posso correr mais, não posso. Não, mas não pode porque interviu neste ponto. É só por isso. Sr. Deputado Firmino Marcos, peço imensa desculpa por me ausentar. Peço que compreendam que temos outras comissões. Sr. Deputado. Aproveito para saudar todos, os seus deputados e senhoras deputadas, os nossos convidados, diria eu. Eu dava a palavra agora na continuidade da nossa reunião, sendo uma honra para mim ocupar provisoriamente a presidência da Comissão, portanto, ao nosso convidado Luís Montejo. Muito obrigado. Também vou ser rápido, já foi dito tanta coisa.
E queria dar os parabéns à deputada Carla Miranda por ter classificado, e bem, a rádio tem curadoria. Isso é a grande diferença para essas plataformas todas que andam por aí. Há músicas que, de facto, que estão no Spotify e que não tocam na rádio. Muitas têm a ver com o grupo que utiliza o digital, que não é propriamente o do FM, e há fenómenos como o TikTok. Outro dia apanhei o meu filho a ouvir a Kate Bush. Disse, mas Kate Bush, isso é está aí numa coisa do TikTok. E através disso vão repescar canções antigas. Por outro lado, há canções que lá estão, que têm uma letra, que lá no Spotify tem lá logo a dizer que tem uma letra explícita. E não dá para passar isso. E, portanto, às vezes há essa, mas são poucas. Eu tive agora, quando estava a ouvir, não há lá nenhuma portuguesa que nós não passamos. Em relação à cota do hip-hop, sim senhora, aumentou, há mais produção de hip-hop, e concordo que de 5 em 5 anos seja revisto esta história das cotas de vários estilos de música, mas há outras que se mantêm, e de facto, como dizia o Salvador, desculpa, que eu costumo dizer à minha malta da rádio que não se pode misturar sardinha assada com copos de leite, não dá. Portanto, nós não podemos pôr hip-hop, depois um fadinho, depois um rock, ninguém é esquizofrénico que papa disso. Portanto, as coisas têm que ser coerentes ao longo da playlist. Portanto, nós não podemos pôr um bocadinho de tudo, que às tantas não temos ninguém a ouvir-nos. As rádios têm que ter a sua alma, a sua característica, o seu perfil. Eu, quando vou ao McDonald's, já sei que é hambúrgueres, não vou lá, não estou à espera que me deem uma feijoada. Portanto, na rádio, quando eles vão ouvir, as rádios já sabem mais ou menos o que é que vão ouvir. E, portanto, cuidado com um estilo aumentou, vamos todos agora encharcar as várias rádios. Eu não vou passar a pôr hip-hop na Rádio Amália, não faz sentido. E isso não vai mexer nada. Em relação aos outros países que passam muita música, nós sempre fomos... ouvimos muitos Beatles e Rolling Stones e fomos diferentes dos espanhóis, falamos mais inglês que eles e estamos abertos, é um país que eu me orgulho muito, que tem uma cabeça aberta e que recebe toda a gente e que tem muita gente. E o Spotify reflete muito a presença dos brasileiros em Portugal, porque ouvem muita música brasileira que aparece. Portanto, é natural que não seja só música portuguesa. E ouvimos um bocadinho de tudo, porque também somos diferentes dos espanhóis e dos franceses. Nós abraçamos todas as culturas e estamos com a cabeça aberta para todos. Em relação à audiência, a audiência não baixou, não foi só pela música, porque eu sou suspeito, mas em Portugal faz muito boa rádio. E estes senhores daqui, a RFM e a Comercial, têm uns programas da manhã fantásticos. Eles dão show às 3 da manhã da Renascença. Eu já fui ao Coliseu ver concertos com locutores de rádio. É um orgulho ver a rádio encher salas. E não é a cantarem, é com piadolas. Por outro lado, eles também metem uns passatempos a dar uns dinheiros à malta, aos ouvintes, acertarem aqui e ali, vão ganhar não sei o quê. Isso também ajuda, não tem nada a ver com música portuguesa. Portanto, a produção... E o produto final é muito interessante. Claro, não foi por causa da música portuguesa que a rádio não baixou, porque tem estes esportes todos. A pessoa até está disposta a ouvir uma música, porque a seguir vai ouvir aquela piada, vai querer ouvir aquele animador, e, portanto, faz essa diferença. E acho que era isto, basicamente. E acho que é uma boa ideia, de 5 em 5 anos, revermos como é que está o estilo, se está a aumentar, se não... Se calhar daqui a uns tempos não faz sentido estarmos a discutir cotas, porque já está toda a gente a passar música portuguesa e há produção, porque não há cotas nenhumas para as editoras que tenham que editar música portuguesa. E nós queremos ter audiência, e se o público quer a música portuguesa, é isso que nós vamos dar, porque nós precisamos ter audiência para ter publicidade e viabilizar e sustentar as rádios. Tenho dito. Muito obrigado. Eu diria que daríamos por concluída esta audição, que assentou na apreciação da especialidade de projetos de lei do Bloco de Esquerda, o 664, do PCP, o 717 e o 725 do PAN. Queria deixar, em nome da 12ª Comissão, o nosso agradecimento
aos nossos convidados, da Rádio Comercial, Salvador Ribeiro, Denise Mendes da Costa, da RFM, José Luís Ramos Pinheiro, António Mendes e da produtora Música do Coração, Luís Montes. Acreditem que sobre as rádios e outras que se juntarão obrigatoriamente, nós somos bons ouvintes e, naturalmente, tomamos boa nota também daquilo que nos deixaram em termos de mensagem. Muito obrigado, então. A 12ª Comissão vai continuar a sua ordem de dia normal e eu vou-me despedir acompanhando-os à porta.